Cara, se você acorda sem vontade de trabalhar, sem energia e já cansado, esse vídeo é pra você, tá? Eu passei por esse momento recentemente. Eu tava sem motivação nenhuma pra trabalhar, acordava já sem vontade de trabalhar, enfim, você tava na frente do computador e não conseguia simplesmente produzir, gravar conteúdos, falar ali com os clientes, né, se relacionar com os clientes, enfim, eu tava travado nesse sentido. Eu comecei a demorei algum tempo, né, e comecei a pesquisar sobre isso, né, em relação ao trabalho, motivação, enfim. Comecei a conversar também com pessoas que já eram bem-sucedidas e amavam o que fazia. Também passei por um processo de terapia e, na verdade, o que eu entendi que não era falta de disciplina, não era falta de motivação. Na verdade, era uma falta de propósito. Quando eu comecei no digital, né, e comecei a empreender, a minha principal motivação era dinheiro. Eu não tinha um propósito, o meu propósito de vida é tal coisa, eu recebi de Deus um propósito. Na verdade, não tinha. Eu simplesmente fazia o que tinha que fazer por dinheiro. Eu queria mudar a minha realidade financeira, a realidade financeira da minha família. Eu consegui ganhar muito dinheiro, de acordo com olhando e comparado com o meu passado, com o meu emprego de CLT, enfim, consegui comprar o carro que eu sempre quis, que eu sonhava, consegui fazer as viagens que eu queria, comprar as coisas que eu queria, e depois simplesmente o dinheiro ele parou de fazer sentido. A motivação só sendo o dinheiro, ela parou de fazer sentido na minha vida. Então foi aí que eu realmente parei e comecei a refletir sobre isso na minha vida e a conversar com outras pessoas sobre isso. Porque eu parei e pensei, cara, se eu, por exemplo, ganhasse na Mega Sena ou caísse 10 milhões na minha conta, eu nunca mais precisasse trabalhar por dinheiro, né? Será que eu realmente conseguiria ou continuaria fazendo o que eu faço? E a resposta era não, eu só fazia aquilo que eu fazia por dinheiro. Então eu comecei a refletir e quando eu realmente consegui enxergar propósito naquilo que eu fazia, a minha produtividade, a minha motivação, ela mudou totalmente. E motivação aqui, quando eu falo de motivação, não é apenas, né, e não, na verdade não tem nada a ver com isso, não é aquela euforia que a gente sente quando a gente vê um Reels motivacional, que a gente fica com vontade e fala, cara, agora eu vou ser campeão, eu tô com sede de vencer. Não, não é isso. Motivação é motivo para ação. É o motivo que eu tenho para realizar uma ação. Porque na verdade, sem a motivação, sem uma motivação correta, você não tem nem disciplina. Por que que eu tenho disciplina para ir para academia? Porque eu tenho um motivo. Eu tenho um motivo para aquela ação. Eu quero ter um corpo bonito, eu quero ter uma saúde bem, eu quero ter bem-estar, eu quero chegar na minha velhice bem, com bastante saúde. Esse é o meu motivo para a ação. Então, meu motivo quero ter um shape da hora. Minha ação é ir para academia. Só que no trabalho, quando a motivação era só o dinheiro, acabou parando de fazer sentido em um certo momento. E eu vi isso acontecer também com várias pessoas, alguns até famosos, né, que ganhavam dinheiro muito rápido. Eles conseguiram, o sonho deles era, eu quero ter uma casa e eu quero ter um carro. E eles conseguiram fazer isso e simplesmente perderam o sentido da vida, entraram em depressão profunda, enfim. E quando isso aconteceu comigo, eu comecei a fazer terapia, enfim, conversar com outras pessoas e eu entendi que, na verdade, o problema era o propósito. E como eu resolvi isso? Foi refletindo, foi orando muito, conversando com outras pessoas, isso me ajudou bastante. E principalmente a terapia, né? Entender mais, a me entender, né? O autoconhecimento, ele faz muita diferença em todas as áreas da vida. É porque se eu não sei o que eu gosto, eu nem sei no que eu devo focar, no que eu quero gastar mais o meu tempo, investir o meu tempo, enfim. E eu entendi que, na verdade, a minha empresa, o propósito dela não era encher o meu bolso, não era dar dinheiro apenas, gerar caixa, mas sim transformar a vida de várias pessoas. A gente hoje transforma a realidade de várias pessoas, de vários empreendedores, de várias pessoas que sonhavam em ter uma realidade financeira diferente. Hoje a gente indiretamente gera diversos empregos, muda a realidade de diversas famílias. Então, quando a gente enxergou isso, pelo menos eu, né, quando eu enxerguei isso, a minha motivação, a minha visão sobre trabalho, ela mudou totalmente, né? O dinheiro, ele é apenas um meio e não um fim. A gente precisa, de fato, se a gente quer construir algo muito grande, cara, a motivação, ela precisa estar além do dinheiro, porque o dinheiro, uma hora, ele perde o sentido. Beleza, você quer
Você vai ficar sempre na corrida dos ratos? Pô, eu quero 100 mil para me comprar um carro. Você comprou, agora eu quero um carro de 200 mil. E você vai ficar nessa e correndo apenas atrás do dinheiro. Quando na verdade a gente deveria investir naquilo que realmente faz sentido e naquilo que é eterno. Tive que pausar, beleza. A gente vai ficar olhando apenas por dinheiro quando na verdade o que faz sentido é investir naquilo que é eterno. O que é eterno? Pessoas, cara. O seu negócio, o seu trabalho, ele precisa estar focado em pessoas, em mudar a vida de pessoas. Eu vendo para pessoas, tanto para empresas quanto para pessoa física. Né? Minha empresa é uma empresa de tráfego pago, então a gente divulga outras empresas. Empresas são feitas por pessoas. Eu também ensino pessoas a viverem de tráfego pago, ou seja, eu ensino pessoas. Tudo gira em torno de pessoas. Então, quando eu entendi esse propósito, que, cara, meu propósito não é ganhar dinheiro, é mudar a vida de pessoas. Então, eu mudo a vida de pessoas através da habilidade que eu tenho, através do conhecimento que eu tenho, através do dom que Deus me deu. E quando eu li a Bíblia e via em relação ao a parábola dos dons, né, dos talentos, onde Jesus ele deu alguns dons, né, alguns talentos para cada um deles, e eles tinham que multiplicar. E eu sofria muito isso. Falei, Deus, eu não sei qual é o meu dom, eu não sei qual é o meu talento. Porque eu pensava que tinha só relação a dom espiritual, de cura, enfim, a profecias, algo nesse sentido, dons espirituais. Mas não é. Todo o talento que eu tenho é para de fato multiplicar, é para de fato gerar riqueza, não só para mim, mas também para as pessoas. É cuidar das pessoas, é ter um propósito além do dinheiro, um propósito que transcende o dinheiro. Então, quando eu entendi isso, de fato, a minha vida transformou em relação à produtividade. Hoje eu acordo com muito mais motivação para trabalhar, para gravar conteúdo, para fazer reuniões, para ter novas ideias para a empresa, para crescer, para criar novos negócios, enfim. Por quê? Porque eu entendi diretamente o meu propósito. E eu sei que, cara, mesmo que eu não precisasse de dinheiro, eu continuaria fazendo o que eu faço porque eu estou transformando a vida de outras pessoas. Eu não conseguiria só comprar uma lancha e ficar andando, navegando no mar, ou então comprar uma casa de praia e ficar descansando o resto da vida. Por quê? Porque assim eu não vou estar somando, nem multiplicando, nem transbordando na vida de ninguém. Então entenda isso, para um pouco para pensar, beleza? Talvez hoje você esteja em uma realidade financeira muito difícil em que você simplesmente não pode refletir e ter motivações que não sejam dinheiro, porque você precisa sair dessa situação. Ok, mas já coloque isso na sua cabeça. Reflita sobre isso ao longo da jornada, porque uma hora o dinheiro vai parar de fazer o sentido. E às vezes, se você não conseguir conseguir de fato encontrar o seu propósito, às vezes você não vai conseguir ter motivação também para trabalhar. E sem motivação, você não consegue produzir. E sem produzir, a sua empresa até corre o risco de quebrar, de perder vários clientes, enfim, de não conseguir render. Então pense sobre isso, reflita e tenha o foco de fato, transformar e multiplicar e transbordar na vida de pessoas, porque o dinheiro, um dia ele acaba. A gente vai morrer e o que vai restar são pessoas, né? Pessoas são eternas, dinheiro, ele acaba uma hora. Ele é apenas um meio para a gente conseguir conquistar coisas, para de fato conseguir proporcionar coisas boas para nossa família, para as pessoas ao redor, enfim, transbordar na vida de outras pessoas. Se você gostou desse conteúdo ou pelo menos se identificou com isso, tem alguma dúvida em relação a como foi o meu processo, talvez eu possa te ajudar, então comenta aqui nesse vídeo e também acesse o link na descrição aqui. A gente faz live toda semana, eu e meu sócio, o Gustavo, a gente faz uma live toda segunda-feira ensinando mais sobre o mercado, enfim, como você pode ganhar dinheiro também, enfim. Se você tem interesse, clica aqui na descrição e acesse lá nosso grupo.